Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Agora que nós já sabemos um pouquinho sobre a parte básica dos fungos, nós vamos aprender hoje um pouco sobre os diferentes tipos de doença que eles podem causar. Para fazer essa aula, eu me baseei na referência Microbiologia de Tortora, 12ª edição. Então, bora começar nossa aula? Mas antes, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like aqui no vídeo. Bom, os fungos, apesar de eles serem benéficos em algumas situações, eles também podem apresentar a característica de ser patogênico. Qualquer infecção que os fungos causam é denominada de micose. Mas, Mai, como a gente difere uma da outra? A gente difere uma da outra pelo grau de envolvimento tecidual e também pelo modo de entrada, desse fungo no hospedeiro. Mas, no geral, nós temos 5 grupos de micose, que são micose sistêmica, micose subcutânea, micose cutânea, micose superficial e micoses oportunistas. Então, apesar de serem classificadas em 5 grupos, as micoses elas são doenças que podem ser consideradas como doenças crônicas, ou seja, elas são doenças de longa duração, devido ao fato de os fungos crescerem lentamente. E por serem doenças crônicas, o seu tratamento ele é bastante demorado e, ao mesmo tempo, bastante difícil, uma vez que os fármacos que combatem os fungos também podem afetar as células animais. Mas vamos entender um pouco sobre cada um desses 5 grupos de micoses que eu comentei? Então vamos lá. A começar pelas micoses sistêmicas. Como o próprio nome já diz, elas são infecções que atingem diferentes órgãos que compõem os sistemas corporais. Portanto, elas são infecções mais profundas que não estão restritas a apenas uma região. Os principais agentes causadores vão ser os fungos, que são provenientes do solo, e eles conseguem adentrar o corpo por meio da inalação do hospedeiro. Por isso, elas são infecções que vão ter inícios nos pulmões, mas que depois elas se disseminam para outros órgãos. Elas são micoses não contagiosas e 2 exemplos que eu vou dar aqui para vocês são a histoplasmose e a coccidiomicose. O segundo grupo de micoses que nós vamos discutir aqui na nossa aula são as micoses subcutâneas. Assim como as micoses sistêmicas, elas são causadas por fungos provenientes do solo ou da vegetação. Porém, ela adentra o organismo do hospedeiro de uma forma diferente. Então, a pele do organismo do hospedeiro ela precisa estar lesionada. E aí, após adentrar por meio da lesão na pele, esses fungos eles se instalam abaixo da pele. É um tipo de micose muito comum em jardineiros e em fazendeiros, e um exemplo desse tipo de micose é a esporotricose. Mas também nós temos os fungos que, ao invés de infectar tecidos abaixo da pele, eles infectam a própria pele, ou também chamada de epiderme. Além da pele, também eles conseguem infectar as unhas e os cabelos. A esses tipos de infecções fúngicas, nós damos o nome de micoses cutâneas. Ao contrário dos 2 grupos anteriores, as micoses cutâneas, elas são contagiosas. Isso quer dizer que ela pode ser passada de um hospedeiro para outro por meio de um contato direto ou também contato com fios e células epidérmicas infectadas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai com as tesouras dos cabeleireiros, com pisos de banheiro, piscinas, principalmente de clubes, por exemplo. O quarto grupo de micose, que são as micoses superficiais, é muito parecido com as micoses cutâneas, porque eles estão localizados ao longo dos fios de cabelo e também nas células epidérmicas superficiais. E elas são infecções muito comuns em regiões que apresentam um clima mais tropical. E por último, nós temos as micoses oportunistas. Esse tipo de micose é muito importante a gente comentar, porque elas são causadas por fungos que, teoricamente, em condições normais, naturais, eles não causariam doença. Porém, pessoas que estão imunocomprometidas de alguma maneira, então, pessoas aí que às vezes possuem AIDS, ou se não, pessoas que fazem uso de antibióticos, que estão em alguma terapia que diminuem essa capacidade do sistema imunológico,
elas se tornam, né, suscetíveis a doenças causadas por esses fungos. Então, esses fungos se tornam patogênicos para elas. Um exemplo, né, que a gente vai dar aqui é o Pneumocystis, que é o principal agente oportunista, né, encontrado em pessoas que têm AIDS. E também nós temos a Candida albicans, que pode se manifestar, né, como uma candidíase vaginal, ou também como aquele famoso sapinho que dá nos recém-nascidos. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, podem deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like aqui no vídeo e compartilhar com quem possa se interessar. Muito obrigada e até a próxima!